pensou em estar num palco e hoje a sua atuação é no cotidiano das cidades. Eu converso hoje com a atriz Luana Reiter. O Palavra Aberta já está no ar. Ô Luana, quando você decidiu fazer artes cênicas aqui na UDESC, né, na Universidade do Estado de Santa Catarina, já era atriz ou foi uma decisão para começar a ser atriz? Na verdade, eu entrei no curso de artes cênicas com o objetivo de continuar a escrever, porque eu gostava muito de escrever. Então, eu entrei para me aproximar da dramaturgia, que era algo que eu gostava, eu tinha pavor do palco. Eu tocava flauta doce, quando eu tinha que me apresentar, meus dedos tremiam, eu não conseguia fechar os buraquinhos. Então, uma vez dentro do curso de artes cênicas que eu tive que entrar em cena, porque é curricular, que você faça interpretação 1, 2, 3, e nesse desafio de entrar em cena na frente dos meus colegas e às vezes publicamente, eu descobri que eu gostava daquilo. Porque logo depois que tu te formasse, tu já foi uma das fundadoras do Erro Grupo, um grupo de teatro de Florianópolis. Foi em 2001 que o Erro foi formado. Eu entrei na universidade em 99, né? E saí em 2004. Então eu tive 3 anos de estar estudando e estar já com o Erro. Que ele é um grupo multidisciplinar, então não é só o teatro, mas as artes visuais, né, e pensar onde que isso se encontra, onde é que são esses pontos. E ele foi formado dentro da universidade por alunos? Foi, por alunos de artes visuais, de artes plásticas e de teatro. E ele tem um diferencial, né? Já começa pelo nome. Por que Erro? Nós nos reuníamos muito antes do grupo se formar para discutir sobre a arte, sobre porquê da arte, se havia importância na arte, porquê, aonde que isso residia. E com um espírito muito experimental, de testar novas formas de abordar o objeto artístico. Então, essa questão de experimentar, de testar e, portanto, fracassar, errar, né, fazia parte da filosofia do erro, né? Tá, isso quer dizer que não tem um texto pronto, decorado? A coisa vai acontecendo mais ou menos de improviso? Em alguns trabalhos, sim. Nós trabalhamos com uma dramaturgia mais aberta. Em outros, não. Nós trabalhamos com um texto que os atores, por fim, decoram. Mas esse texto, ele não parte assim, vamos montar Nelson Rodrigues ou vamos montar Ionesco. Nós sempre pegamos, até pegando o exemplo do Ionesco que eu falei, a gente pega uma peça do Ionesco, tá, e com o que ela está se relacionando hoje? E a gente começa a mudar essa dramaturgia. Dentro da realidade dos dias atuais? Dentro dos nossos questionamentos. Sim. Sempre tem um questionamento, né, dentro do grupo, não tem? Alguma forma de fazer refletir? A arte, ela traz perguntas, né? Não traz respostas, mas ela deve trazer perguntas. Traz questionamentos. Eu acho que sim. Faz a pessoa refletir. E como é que é? Como é que o público recebe o Grupo Erro quando está vocês fazendo alguma situação aqui, por exemplo, no centro da cidade? É bem recebido? As pessoas, elas têm uma liberdade muito grande no espaço público de expressar opiniões, e isso é o que nós gostamos. E recebe elogio também, com certeza, não tem? Sim, recebemos também. Porque quem passa na rua muitas vezes tá passando, vê a atuação de vocês, mas está com outro objetivo. E quem está no teatro, um teatro formatado, está indo lá para assistir a peça e espera qualquer tipo de informação, mas ele está ali porque ele quer. Né? Muitas vezes alguém acha que é uma invasão, não é mesmo? Completamente, sim. Até porque, além de nós fazermos um teatro que é na rua, que ele cruza justamente todos os tipos de pessoa no seu percurso, nós também não estabelecemos uma roda, um espaço determinado para a representação. Quando a pessoa percebe, de repente ela está no meio da cena. Né? Então... E essa pessoa, esse pedestre, ele faz parte dessa cena? O ator, ele não precisa interagir diretamente com qualquer elemento que se coloca sobre a cena, porque isso pode não ser interessante para o resto das pessoas ou para a própria história. Então, a gente sempre trabalha com a percepção do espaço. Sim, nós sabemos que uma pessoa entrou aqui, botou um saquinho no chão
E o ator ele vai pesar no momento da cena se vale a pena, se isso é relevante ou não para que ele responda aquele estímulo. É diferente de algumas outras técnicas de teatro, aonde o de clown, por exemplo, que é um pecado você não reagir a qualquer estímulo que vem de fora. Já teve algum problema nas ruas, alguma coisa que realmente tumultuou ou balançou aí o pessoal do Erro Grupo? Olha, já tem bastante coisa. A gente teve um dos primeiros ocorridos, né? Foi em 2003, eu acho, que nós apresentávamos o Carga Viva, onde duas pessoas são consideradas loucas e são presas dentro de um carrinho. Numa das apresentações do Carga Viva, uma pessoa entrou em cena e pegou o carrinho com essa pessoa, né, com o Michel, no caso que era o ator, estava dentro do carrinho, ele pegou esse carrinho e fugiu pelo centro. No desvio nós tivemos, eu sofri uma abordagem policial de um policial à paisana, botou uma arma nas minhas costas, né, pois justamente havia confundido a realidade e a ficção, me colocou contra a parede e falou que a minha quadrilha tinha caído. E ultimamente acho que o Azar, que é o nosso espetáculo mais recente, que contava com um final que era tirado num jogo de cartas, então não era um final pré-determinado, e uma das possibilidades eram os atores investirem tudo que eles tinham, até ficar nus. E nós tivemos alguns problemas com a polícia em Curitiba, inclusive. Isso é bastante falado na imprensa, né? Foi. O Jornal Nacional e teve os jornais quase de todo o Brasil falaram sobre isso. Falaram. No final do Azar também, pessoas tirarem a roupa junto e começarem a apostar junto conosco. Tem situações realmente inusitadas. Mas isso e muito mais a gente vai continuar conversando depois do intervalo. Até já. E voltamos com a conversa com a atriz Luana Reiter. E Luana, e agora que essa exposição contando 13 anos do Erro Grupo. Aqui tem documentos, são 4 paredes de documentos contando a história do grupo, é isso? Exatamente. A ideia era fazermos uma exposição falando um pouco do que foi esses nossos 12 anos de trabalho e nos deparamos com uma série de burocracias, de notas fiscais, de um outro tipo de história que as pessoas não imaginam que esteja por trás de um grupo de arte, né? Então, que parece tão fácil, não é tão fácil assim. Exatamente. Então, eu acho que até nas artes é muito complicado porque são editais públicos, né? Lei de incentivo à cultura. Então, o artista ele é obrigado a aprender muito de algo que é além da esfera de conhecimento dele. Então, isso foi um grande desafio para nós e é algo que é necessário para que nós possamos continuar fazendo o que nós gostamos de fazer, o que a gente sabe fazer, o que a gente acredita. Tá, então por trás tem uma empresa, né? E nessa empresa tem toda essa história e também tem todos os trâmites, né, para a coisa acontecer. Exatamente. Aqui, por exemplo, a gente está olhando uma parede que são de notas fiscais, pois qualquer item que nós compramos, nós temos que ter a nota para comprovar este gasto. Né? Então aqui a gente vai passando desde lavanderia, o cartão de telefone que você teve que comprar, o estacionamento, ou um cachê que você recebeu. Alimentação e alimentação, cartório. E isso também vai contando um pouco da história do grupo. Por exemplo, aqui nós temos uma nota fiscal que foi num ensaio em Salvador, antes de uma apresentação, que o ator foi testar um movimento e acabou caindo em cima de uma mesa de plástico e quebrou a mesa, e nós fomos pedir a nota. E a nota acabou saindo como erro do grupo. Né? Porque ele não entendeu que o nome do grupo era Erro Grupo e... O erro do grupo foi ter quebrado a mesa. O erro do grupo foi ter quebrado a mesa, justamente. Então tem situações realmente engraçadas, né, no meio desse processo, e algumas até tristes, então... Também, tristes também, com certeza. Aqui atrás, por exemplo, a gente tem uma outra situação que é bem interessante, peculiar. Que eu acho interessante, que é a carta perecatória que nós recebemos. A respeito do que é? Então, esse documento, ele registra um momento
onde nós estávamos fora desses meios de internet e tal, e o nosso público pedia para que a gente tivesse um Orkut. Nós fizemos um Orkut e pensamos, mas por que ter um Orkut, né? Como que transformar esse Orkut em alguma atividade que vai gerar alguma reflexão? E foi bem na época que tiveram aquelas manifestações nas penitenciárias e fora da penitenciária, em 2007, e que ficou toda a questão do Marcola, né? E o Marcola, inclusive, estava aqui em Florianópolis, eu lembro. E a gente fez uma comunidade chamada Marcola para Presidente, um pouco questionando esse poder, né? E como que o engajamento da comunidade se dá com algumas questões e com outras não. Mas daí o grupo teve problema daí, né? Então, com a criação dessa comunidade no Orkut, recebemos um mês depois uma carta vindo, né, do delegado da polícia da 4ª Delegacia de Crimes Cometidos por Meios Eletrônicos de São Paulo, e intimando ao Pedro Benaton, que era o presidente do Erro, ainda é, na época, esclarecer alguns fatos. A esclarecer alguns fatos. E isso eu acho que revela também o quanto que nós somos vigiados, né? O quanto que a nossa liberdade ela está sempre com esses olhos por cima e os limites do que você pode brincar, do que você não pode brincar, o que você pode falar, escrever. E é assim. E vamos agora seguir para outro então. Vamos lá. Falar um pouquinho aqui. E dentro da exposição também tem aqui uma bacia de boi, é isso? Essa é a obra Ossos do Ofício e essa bacia foi um osso que nós usávamos no espetáculo Formas de Brincar, fazia parte da cenografia, eram 3 ossos e esse é um dos processos de limpeza do osso que nós nunca havíamos testado, que é através de piranhas, e a gente achou que poderia ter algumas relações poéticas interessantes para se fazer isso aqui. E novos projetos? O que tem agora para 2014, 2015? O que estão pretendendo? Bom, esse ano a gente lançou o livro do Erro, né? E o nosso próximo projeto é o Brasil-Romênia, Florianópolis-Bucareste, que é um projeto que foi aprovado pelo edital Elizabeth Anderle. Então o grupo viaja esse ano? Viajamos, nós vamos para Bucareste, depois nós vamos para Timisoara, que é no interior da Romênia, Sibiu também, Barcelona e Paris, apresentando Geografia Inútil, que é o nome do trabalho. Isso esse ano, então. E já fizeram outras viagens com o grupo, assim, viagens internacionais? Sim, nós já fomos para a Argentina, para Buenos Aires, para Bogotá, apresentando intervenções urbanas. Fizemos uma temporada em Austin, nos Estados Unidos, em 2008. E em 2013 também estivemos em Nova York, ministrando um curso dentro da Universidade de Nova York, né, na Tisch School of Arts, e apresentando uma performance em alguns pontos da cidade também. Ô, Luana, se tu está em algum site? Sim. O pessoal acompanhar o que está acontecendo nas viagens ou aqui? Boa. Nós temos um site que é o www.errogrupo.com.br. Ele está sempre sendo atualizado e também é possível encontrar o Erro Grupo nas redes sociais, onde já é um contato mais espontâneo, mais... Luana, tá tudo no site então? Exatamente, está tudo lá. E ali também fala do Adelaide? O Adelaide ele surgiu dentro de uma disciplina da UDESC, então ele já foi apresentado mais de 300 vezes, né, desde 2001. E acontece também dentro de uma cidade, com fluxo de pessoas passando, e vocês numa vitrine? Exatamente, se forma a vitrine, no caso com microfones no lado interno, ela reproduz uma estação de rádio e o público assiste do lado de fora, na rua. Bem interessante também, né? Luana, prazer te conhecer, que continue esse sucesso, esse trabalho diferente, mas muito representativo do grupo e teu, especial. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Obrigada, querida. Tchau. Tchau.